E aí, meus amigos, como eu falei na última quarta-feira, no último pós-jogo, que sexta-feira eu estaria aqui, e aqui estou para cobrar esses caras, para não deixar esses caras achar que tá tudo bem, tá? A gente do Toys Orgulho aqui nunca se omitiu, e a gente nunca vai se omitir, a gente nunca vai se esconder, a gente sempre vai vir aqui dar a cara a tapa, tá? E se esse presidente omissa, a diretoria omissa, não tem a mínima moral de cobrar esses acomodados desses jogadores, a gente aqui do Toys Orgulho vai cobrar e sei que a mídia alternativa do Corinthians também vai. Tá? O canal Toys Orgulho, comparado a outros canais, é um canal pequenininho, um canal humilde, um canal que vem crescendo, às vezes empaca, às vezes cresce de novo, mas é um canal de torcedores, uma família, tá? Que ama o Corinthians e se incomoda muito com o que fizeram com o Corinthians nos últimos anos, tá? Que se sente revoltado com o que fizeram com o Corinthians, o que vem fazendo com o Corinthians, tá? Então, como eu falei, quarta-feira estamos aqui, amanhã vamos estar aqui de novo, tá? Depois vamos estar em live na próxima semana, pós-jogo contra o Vitória, pré-jogo contra o Vitória também, cobrando esses caras, porque esses caras precisam ser cobrados, tá? E tocar a nossa humildade, com a nossa... por ser pequeno, mesmo sendo pequeno, a gente vai cobrar esses caras, tá? Somos pequenos, somos humildes, mas vamos cobrar esses caras, não vamos deixar esses caras ficar achando que podem fazer o que quer. Porque esses caras acham que vão empurrar o brasileiro com a barriga, em dezembro já ganharam a Copa do Brasil, né? E na cabeça eu acho que é isso, né? Eles vão empurrar com a barriga e aí em dezembro ganham a Copa do Brasil. Como se isso fosse fácil, né? Como se não tivesse que se preparar, entrosar, melhorar tudo que precisa melhorar até lá. Né? Na cabeça dos jogadores é empurrar com a barriga e aí sim se preocupar com a Copa do Brasil, tá? Mas eu tô cansado de ficar brigando lá embaixo todo ano, o Corinthians brigando lá embaixo, tá? Eu não quero passar pelo que eu passei ano passado. Eu sei que esse ano é muito diferente as circunstâncias por conta dos times realmente serem piores do que o Corinthians, mas eu não quero ficar brigando na segunda parte, eu quero ficar na primeira página. Eu queria estar brigando por G4, brigando por G6, mas apequenaram o Corinthians, né? Apequenaram o Esporte Clube do Corinthians Paulista, com essas pessoas de má índole que passaram pelo clube e estão no clube, né? Hoje eu queria falar apenas de futebol, né? Eu queria falar apenas do jogo de amanhã, mas não, a gente vê que tem que falar de muitas coisas também extra-campo. Notícias boas também. Mas eu queria falar só do campo e bola, mas sobre o Corinthians é impossível falar só do campo e bola. É impossível falar das quatro linhas. Tem que falar de coisas extra-campo. Porque em 16 anos esses caras conseguiram acabar com a reputação do Corinthians. A instituição continua enorme, continua sendo a maior do país, mas apequenaram o time. Hoje a gente se contenta com pouco, infelizmente. Hoje a gente se contenta com pouco, essa é a nossa realidade. E eu sei que é a realidade que ninguém queria, mas a gente precisa aceitar, né, que hoje, em 2025, e nos últimos anos, a nossa realidade é se contentar com pouco. Se contentar com uma final de Copa do Brasil, se contentar com uma posição ali em oitavo, sétimo, uma arrancada de 9 vitórias assim, no acaso. Essa é a nossa realidade hoje. Porque esses caras apequenaram o time. A instituição continua enorme, continua gigante, mas esses caras apequenaram o time. Volto a repetir, o Corinthians é para ser uma potência. O Corinthians é uma potência. Mas infelizmente é uma potência que quando nasce, cortaram pelas raízes, né? E a gente vai estar aqui cobrando esses caras porque esses caras merecem ser cobrados. Esses caras merecem ser cobrados. É muita babação de ovo para jogador. É muito puxa-saquismo. É diferente de ser histérico. Eu acho que é a parada. A gente tem que cobrar esses caras para eles não se acomodarem. Que eles estão jogando no Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior clube do Brasil. Eles precisam respeitar essa camisa. Mas não ficar igual no passado, pedindo para todo mundo ir embora, mandando ir todo mundo que a gente ia cair, isso aí. Não, a gente precisa cobrar. A cobrar esses caras respeito. E não ficar de histeria. Então esses caras precisam ser cobrados. Vamos cobrar esses caras aqui todos os dias. Todos os dias.
Eu falo porque eu conheço. A Thaís está todo dia no Instagram dela fazendo cobrança para essa diretoria, cobrança para esses jogadores acomodados. Patrick é a mesma coisa. O Breno é a mesma coisa. Toda a equipe do Toalhas de Orgulho, cada um em suas redes sociais. Muitas vezes a gente não consegue estar presente todo mundo junto aqui no canal. Mas usam seus veículos de comunicação para cobrar esses caras. É o que a gente pode fazer. O que mais incomoda esses caras aí dentro do clube, esses caras que tem grana, esses caras poderosos dentro do Corinthians, esses caras que têm cargos importantes, é ser criticado. Eles odeiam ser criticados. Eles não gostam de ser criticados. Eles têm muito ego. Quando a gente critica eles se incomodam. Os jogadores se incomodam porque o ego dos jogadores são enormes. Você acha que o Memphis Depay gosta de ser cobrado? Você acha que o Garro gosta de ser cobrado? O Yuri Alberto gosta de ser cobrado? Todos os jogadores do Corinthians gostam de ser cobrados? Eles não gostam, porque o ego deles são muito altos. Então quando a gente cobra, esses caras se incomodam. Então vamos continuar cobrando. Critica. Volto a repetir, criticar e ter postura de cobrança é diferente da gente ficar se esgoelando de maneira histérica, falando que o Corinthians tinha caído, como fizeram vários aí. Então vamos cobrar. Vamos cobrar por postura, por caráter, por respeito à camisa do Corinthians. É isso que a gente tem que cobrar. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o jogo, né? 10 dias de treino pra gente ver o que a gente viu na quarta-feira, tá? E agora, mais uma vez, agora é jogo atrás de jogo. Puta que pariu, então é que a gente sente falta, mas quando joga parece que quer ficar mais 10 dias longe. Vamos lá. Corinthians e Atlético, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Neoquímica Arena, 6h30 da noite, transmissão Prime Video, então já fiquem ligados aí, Prime Video, streaming, tá? Árbitros de campo, Alex Gomes Stefano. Auxiliar 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Auxiliar 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisney. E no VAR, Daniel Nobre Lins. Tá? Como eu falei no último vídeo, Alex Gomes Stefanos, horroroso. Auxiliar 1, Rodrigo Figueiredo Henrique, horroroso. Auxiliar 2, Francisco Chaves, horroroso. Quarto árbitro, Luiz Augusto, horroroso. E o VAR, como eu falei, Daniel Nobre Lins, horroroso também. Tá? São todos ruins. Todos são horrorosos. Mas que não sejam protagonistas, que não queiram aparecer, que não tenham polêmicas, que apitem esse jogo de maneira correta, sem querer ser o cara do jogo. O protagonista são os 22 jogadores dentro de campo. Não tem aparecer mais do que os jogadores. Façam de vocês, tá? Mas volto a repetir, eu acho vocês todos horrorosos. Todos árbitros ruins, como todos do Brasil, tá? Não é exclusividade de vocês. Todos são horrorosos, tá? Mas não tentem ser protagonistas. Não tentem aparecer mais do que o atleta, tá? É isso. A prova de escalação amanhã, com Dorival já no banco de novo, depois das 2 suspensões. Hugo Souza retornando da data FIFA e da suspensão. Mateuzinho, Kaká, é ele mesmo. É Kaká ou Félix Torres. Aí eu acho que o Dorival vai preferir o Kaká. Mas são 2 jogadores nojentos e patéticos. Troca, Bidu, Ranielli, Maicon novamente, né? Porque o Dorival ama o Maicon, né? Dorival ama o Maicon. O Dorival deve dever alguma coisa pro Maicon. Breno Bidon e o Rodrigo Garro voltando a ser titular, tá? Na frente, Yuri Alberto e Memphis ou Guinegão, tá? Se tiver os 3, vai ser o triojinho aí pela 3ª vez no comando do Dorival. Eu já tô cansado de ficar falando triojinho. O triojinho é o cacete, tá? Triojinho é o cacete. Esses caras têm que diminuir um pouco a bola deles pra eles jogar mais futebol, tá? Tô cansado dessa porra de triojinho. Triojinho pra mim é o caralho, tá? Pra mim é o cacete, com todo o respeito, desculpa o palavrão. Triojinho pra mim é o cacete. Tá? Eu tô cansado, triojinho, ai meu Deus do céu, o trio, eu tô cansado, quando esses caras estiverem em campo, meu Deus do céu, eu tô cansado dessa ladainha, aí. Que esses caras entrem em campo amanhã, quem for entrar amanhã, se for essa prova de escalação, se não for, que esses caras joguem bola, mano. Que esses caras joguem futebol. Abaixar um pouco a bola e joguem futebol, todo mundo aqui. Não tiro um dessa porra da minha fala. É isso, tá? E o técnico é o Dorival.
O desfalque definitivo, Gustavo Henrique suspenso, mais um amarelo idiota do Gustavo Henrique que ele sempre toma, né? Vai fazer caça, não consegue fazer a caça, faz a falta, toma amarelo. É um zagueiro também que é o melhorzinho que a gente tem pra você ver, né? O melhorzinho do nosso time, seu Gustavo Henrique, é preocupante. E o André Ramalho também, tá? Por lesão. Retornos, aí você vai ter o Romero voltando da data FIFA, o Carrilho, tá? Essa é uma boa notícia, pra mim essa é a boa notícia, a volta do Carrilho. Mostra como o Carrilho se cuida também. Sei que o Carrilho gosta de uma baladinha, gosta de uma cachaçinha, mas pelo menos ele se cuidou nessa recuperação dele de rompimento de ligamento no tornozelo. Voltou rápido, voltou antes do esperado. Voltou, o corpo respondeu bem a recuperação, o tratamento, e voltou antes do esperado. Era previsível para ele voltar para março, né? No chutar fevereiro, mas mais tardar março, e ele volta agora antes de novembro, tá? 2 meses parado. Então é um bom retorno. E o Martínez, que data FIFA depois, no passaporte, a gente vai falar um pouco do Martínez ainda nesse vídeo, tá? Sobre o jogo, eu não consigo falar mais nada sobre esses times, sabe? Eu não tenho previsões, perspectivas, ou uma ideia do que pode acontecer, porque esses caras escolhem os jogos. Ranieri, na moral, Ranieri, com todo respeito, mano, olha, cala a boca, Ranieri, porque toda vez que você abre a boca você fala merda, Ranieri. Ai, se a gente pudesse escolher todos os jogos, escolheria todos. Para, Ranieri, o torcedor não é idiota, cara. O torcedor não é imbecil. O torcedor não é otário. O torcedor não é trouxa. Pelo amor de Deus, Ranieri. Respeita o torcedor corintiano. O torcedor corintiano não é idiota. O torcedor corintiano não é trouxa, Ranieri. Olha a postura que vocês tiveram contra o Juventude, Ranieri. Logo após uma classificação, Ranieri. Olha a postura que vocês tiveram contra o Sport, Ranieri. Olha a postura de quarta-feira, Ranieri. Toda vez que você abre a boca para defender os seus companheiros de equipe, você só fala merda, Ranieri. Cala a boca e joga, irmão. Cala a boca e joga. Faz o simples, Ranieri. É difícil você fazer o simples, né? Porque você é limitado. Mas faz o simples, Ranieri. Entre em campo, desarma um ou outro e pronto, Ranieri. Porque você quer ser o Toni Kroos e você só é o Ranieri. Então fecha a boca, Ranieri, e joga. Mas antes, analise a postura desses 3 jogos que eu citei. Torcedor não é imbecil, cara. Parem de tratar o torcedor corintiano como imbecil, como se qualquer ladainha que vocês falassem, a gente vai acreditar, cara. Joga futebol, mano. Entra em campo, faz o que você faz. Desarma, marca e pronto. Porque não tenta dar passe, você não sabe dar passe. Você não sabe. Não é a sua característica. Então, para não falar outra coisa, para não falar pior, para não falar que você é ruim, eu vou falar que não é a sua característica da base. Então, entre em campo, faz o básico que você sabe fazer e pronto. O torcedor não é imbecil, tá? Então, eu não tenho expectativa para esse jogo, eu não tenho, imagino como o Corinthians pode jogar. O Galo deve poupar por conta dos jogos contra o Independente Del Valle na próxima terça-feira, Sul-Americana. O Galo deve poupar, o Galo deve ter liberdade por conta do Galo não tem um volante pegador ali no meio de campo, tá? Talvez com o Garro, o Yuri Alberto e o Guinegão tenham mais bola em profundidade para finalizar. E é isso, a zaga é uma tristeza. O Choca, sei lá, quando dá sequência para ele parece que se perde. O Kaká não tem mais o que falar. O Mateuzinho, se ele achar que é o Mateuzinho, ele pode ir bem, mas se ele achar que é o Cafu, vai ser a partida que ele fez quarta-feira. O Bidu voltando aí com a chuteirinha preta, achando que é craque, mas é só o Bidu também, tá? O Bidu tá jogando bem? Sim, tá jogando bem. Mas quando ele coloca a chuteirinha preta e quer fazer highlights, aí é a partida que ele fez contra o Internacional quando ele entrou, tá? E aí o Memphis vai dar risadinha também. Eu não tenho mais expectativa, mas o Corinthians pode sim, se quiser, talvez se escolher o jogo, se for um dos jogos que o Corinthians escolhe, o Corinthians pode fazer um bom jogo e pode vencer o Atlético Mineiro. Agora, se for um jogo que o Corinthians não escolhe, aí a gente vai perder de novo em casa,
né? Vai ver uma postura patética e é algo que eu não quero, né? Então, por favor, escolham esse jogo, né? Já que vocês gostam de escolher jogos para jogar, escolham esse jogo aí. Mas eu acho que vocês vão escolher, né? Dentro de casa, né? A pressãozinha vai pegar, a cobrança, aí vão querer correr para mostrar que corre, né? Para mostrar que é raça. Então é isso. Tá? Vamos falar das outras coisas aí do jogo, do Corinthians, que do jogo, só isso que eu tenho para falar, tá? Vamos lá, tá? Falar um pouquinho sobre a base, tá? Vou ler a matéria aqui que o GE soltou, tá? O Corinthians comunicou na noite dessa quinta-feira, ontem, a demissão do executivo Alex Brasil, que cuidava da gestão do departamento de futebol de base. O motivo do desligamento não foi explicado. Abre aspas para o Corinthians, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento do executivo de futebol de base Alex Brasil. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados ao longo do último ano e deseja sucesso na sequência de sua carreira, escreveu o clube em nota. Alex Brasil estava no Corinthians desde dezembro do ano passado, contratado ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo. No período de categorias de base do clube passaram por escândalos de corrupção e inchaço pelo alto número de atletas inscritos, né? Foi aquela vez lá que tinha mais de 100 jogadores inscritos, né? Mais recentemente, o Timão perdeu o garoto Cauê Furquim para o Bahia pelo pagamento de multa de 14 milhões prevista em contrato internamente. O clube entendeu que houve desinteligência ao não assinar a renovação com o jogador que começava a treinar nas categorias de base. Na última quarta-feira, o clube demitiu o técnico Rafael Laruccia da equipe Sub-17. Vocês lembram do Laruccia? Assumiu depois que o Antônio Oliveira foi mandado embora, ganha do Vitória, e aí leva uma porrada do Vasco e leva uma porrada do Cruzeiro, né? Acho que é o contrário, Cruzeiro e Vasco. Imagina, né? O técnico do nosso sub-20. E hoje, o Alex Brasil deu uma entrevista, eu não sei para que veículo, e falou assim, temos uma pessoa de muito caráter dentro do Corinthians e muito profissionalismo, que é o Fabinho Soldado, e um presidente que não sabe nada de futebol, que é o Osmar Stabile, tá? Eu acho que o Corinthians tem que fazer uma limpa mesmo, tá na hora, tá demorando, né? Já que o Osmar Stabile não precisa mais de favor porque já tem a caneta, tá na hora de fazer uma limpa, né? Começou pelo Alex Brasil, pelo Laruccia, falta muito mais coisa, tem muito cargo no Corinthians que precisa ser limpado, nem devia existir esses cargos no Corinthians, que tinham que ser extirpados do clube, mas eu acho que o Alex Brasil aí, não conheço, não sei nem como é que é a cara do peão, mas escândalos da base, mais de 100 jogadores, é jogador pra cacete, jogador que nem jogou ainda pelas categorias de base, etc. E tomara que o Corinthians agora pelo menos valorize um pouco mais sua base com profissionais, né? Tem a chance, né, o Osmar Stabile, de colocar profissionais, não pessoas da laia do Corinthians que já tá lá dentro há muito tempo, né? Pessoas que só pensam nela mesma, tá? Mas vamos lá, tem a chance, agora é sua chance, coloca um profissional, vai no mercado, eu procuro um executivo profissional. Mas não, né? Vai olhar pros conselheiros ali, vai vir um cara ali, você! Aí vai vir um carinha com bengalinha e vai ser o novo executivo, né? Vamos lá. José Martins, tá? Vamos falar do Martins aí. Como eu falei que eu ia falar. O Corinthians decidiu as punições a José Martins pelas faltas em treinamentos antes do clássico contra o Santos. O volante venezuelano terá 6 dias de ausência descontada do salário e deverá pegar uma multa. Mesmo com a justificativa apresentada por Martins, a diretoria decidiu puni-lo com os descontos devido à ausência de quase uma semana. O departamento de futebol também decidiu aplicar uma multa a ser encaminhada à caixinha dos jogadores. Trata-se de uma conta para o qual o dinheiro de punições é destinado e que no final do ano é distribuída aos funcionários do clube. A informação foi inicialmente publicada pelo site Meu Timão e confirmado pelo GE. Tá bom? Martins aí, depois da data FIFA, não se reapresentou, uma semana faltando nos treinos. O motivo dele foi a questão do passaporte, a esposa e o filho ia ficar presos lá, ele não quis deixar eles sozinhos, ele se pediu desculpa via suas redes sociais, deu o motivo, ligou a primeira vez para avisar no Corinthians, depois no dia seguinte ele não avisou mais, e agora o Corinthians decidiu fazer a punição.
Tá? Aí eu acho que é discutido internamente, eu não vou me meter nisso, eu já falei. Se os dois se acertam, se o Corinthians e o Martins se acertaram, não tem mais o que eu possa opinar sobre. Tá? O Corinthians puniu, o Martins pelo jeito aceitou a punição, não tem muito o que fazer, ele é funcionário. E que esteja tudo bem com a família do Martins e que ele já esteja em São Paulo em segurança. Tá? Antes de falar sobre a Libertadores feminina, eu vou falar sobre a questão de Andrés Sanches, ele mesmo. A notícia é grande, tá? Então eu vou estar lendo aqui para vocês. Demorou? Vamos lá. A denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o presidente Andrés Sanches e o gestor financeiro Roberto Gavioli traz mais de 200 gastos no cartão corporativo do Corinthians que o promotor Cássio Conselho, responsável pela investigação, considera indevidos. O total do prejuízo dos cofres do Corinthians estimado pelo Ministério Público em 31 faturas do período entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. Então aí se passa 4 anos. É de cerca de 480.169 reais em valores corrigidos pela inflação com juros. André se manifestou por meio de nota assinada por seu advogado, na qual afirmou que a sua inocência será comprovada ao longo do processo. Já Gavioli, também procurado pelo GE, ainda não se posicionou. Entre as despesas listadas na denúncia estão aquisição de 2 relógios de luxo, compras no duty free em lojas de roupas e farmácias e em frigoríficos, atendimento em hospital, exames em laboratórios de análise clínicas, serviço de barbearia, refeições em churrascaria e outros restaurantes. Também ali comem, puta que pariu. A gente vê aí, a única parte que o André se aparece na vida aí é comendo, né? E as custas do Corinthians. Também consta na lista 9.466 referentes a passeios de barco, hospedagem em hotel e refeição em restaurante em Tibaú do Sul, Rio Grande do Norte, onde Andrés costuma passar o Réveillon. Puta que pariu, velho. É revoltante, mano. Ele admitiu o uso indevido, alegou ter confundido o cartão corporativo com seu pessoal e ressarciu o clube em 15 mil, né? Em 15 mil. Aqui pro cara se confundiu, mano. O cartão era preto e aí fudeu, né? Puta que pariu. O cartão corporativo também serviu como, revelou o GE, para o pagamento de 6.980 em um restaurante em Fernando de Noronha, onde o Corinthians não teve agenda. Puta merda, velho. Eu falei pra você, sempre em restaurante, mano. Come que só a porra. Na época, o ex-presidente disse que ressarciria o clube caso o gasto irregular fosse comprovado. Segundo a denúncia do Ministério Público, só essas 2 despesas com valores atualizados totalizariam R$ 33.793, de modo que Andrés restituiu menos da metade do que admite que deve. O cara deu 15 mil, tá devendo mais de 400. Vamos lá. A denúncia traz a informação de que o cartão corporativo bancou 2 relógios totalizados em R$ 5.362, parcelados em 3 vezes. A nota fiscal dessa compra, porém, saiu em nome de Andrés. Meu Deus do céu, cara. Quanto à utilização do serviço de um hospital, o Albert Einstein, no valor de R$ 5.311, o promotor relata que a instituição informou não ter nenhuma nota fiscal em nome de Andrés. A falta de uma identificação na nota fiscal também ocorreu na compra de 2 camisetas e uma calça em loja de grife, no valor de R$ 1.399. Você percebe que é tudo 1.000, né? Pra cima. O Ministério Público denunciou Andrés pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Gavioli foi denunciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O promotor pede que Andrés e Gavioli sejam obrigados pela Justiça a ressarcir 480 mil aos cofres do Corinthians a título de danos materiais e a pagar 75% desse valor por danos morais. Agora caberá a juiz da segunda vara de crime organizado, lavagem de dinheiro e crimes tributários de São Paulo decidir se aceita ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso a denúncia seja recebida pela Justiça, os denunciados do Ministério Público viram réus, dando início a uma ação penal. Tá chegando, Andrés. Tá doendo, né? Tá começando a queimar, né?
Entenda cada um dos crimes. O promotor denunciou Andrés Gaviola por apropriação indébita pelo uso indevido de cartão corporativo, já que o ex-presidente teria se apropriado do dinheiro pertencente ao clube para custear despesas pessoais. Enquanto Andrés fez a ação, o ex-gestor financeiro deve responder pela omissão. Para enquadrá-los em lavagem de dinheiro, o promotor considera que havia ato de ocultação deliberado da titularidade e da origem dos valores empregados para a obtenção dos bens de elevado valor para o uso pessoal. Conforme o promotor, notas fiscais de compra no cartão corporativo estavam em nome do ex-presidente ou sem identificação. Por isso, para o representante do Ministério Público, a falsificação de alteração e a alteração das notas serviram para ocultar ou dissimular a origem. Tá? Tem muito mais coisa, tá? Mas vou ficar por aqui. Doutor Cássio, né? Promotor Cássio, você é foda, doutor. É promotor Cássio. Corintiano, que se preocupa mais com o clube do que quem tá lá dentro, de quem tem o poder, de quem tem a caneta, né? E eu não falo isso porque ele é corintiano, não, tá? É porque ele é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que tá vendo coisa errada, que viu coisa errada e falou, pô, vamos agir, né? Então, Andrés, a água tá batendo na bunda, né? Não só água, né? Tá batendo água, fogo, raio, tudo tá batendo na sua bunda, né? Tá sentindo a pressão, né? Tá suando frio, né? Tá acordando assim, ó. Toda hora tá assim, né? Não tá conseguindo dormir, né? Não tá conseguindo... Porque você sempre dormiu tranquilo enquanto você prejudicava o Corinthians, né? Agora você tá sendo procurado bem, né? Tá sendo bem investigado agora, né? E não só aquele miguezinho que davam quando você ia ser investigado. Encontrou alguém honesto na sua frente, né, Andrés? Algo que você não consegue... Não é muito vívido na sua... Não aparece muito na sua vida, né? Pessoas honestas, né? Porque você é rodeado de pessoas que não são honestas, na minha opinião. Tá? Agora você viu alguém que é realmente honesto. E Andrés, está chegando a sua hora. E daqui a pouco, Duílio, vai chegar a sua. E daqui a pouco, Augusto, vai chegar a sua também. Tá? Vocês merecem pagar pelo que fizeram com o Corinthians. Merecem pagar. Talvez, Andrés, você se confunda de quarto. E aí você entra num lugar bem... lugar que você vê uma vista, né? Vai ver uma vista bem legal no quarto que você entrar. Tá? Que é pra mim onde você devia estar. Tá bom? Vamos lá. Mudando de assunto, indo para um assunto mais legal, tá? A Conmebol divulgou nessa quinta-feira o calendário da final e da decisão pelo terceiro lugar da edição de 2025 da Libertadores Feminina, tá? A Globo transmite ao vivo a final. O Brasil terá representantes nos dois jogos, com o Corinthians na decisão em busca do Hexa, sendo a terceira taça consecutiva, e a Ferroviária briga pelo terceiro lugar, tá? Sábado às 11 horas, a Ferroviária enfrenta o Colo-Colo do Chile, tá com transmissão do Sport TV, Casa TV, Canal Coach, N Sports, X Sports, X Sports e Pluto TV. Tá? E a final é 6h30, o Corinthians enfrenta o Deportivo Cali, com transmissão da Globo, Sport TV, Casa TV, Canal Coach, N Sports, X Sports e Pluto TV. As duas semifinais foram decididas nos pênaltis na quarta-feira, à tarde, após um empate sem gols no tempo normal. O Deportivo Cali tirou o Colo-Colo ao vencer por 5-4 à noite, e à noite, depois do empate por 1-1, o Corinthians passou pela Ferroviária, tá bom? Então, boa sorte para nossas meninas aí, que honram mais do que os masculinos, que o masculino, na verdade, que pelo menos sabe a camisa que estão vestindo, né? Eu sei que a competição é outra, a competitividade é outra, o nível técnico pode ser outro, mas pelo menos honram a camisa que vestem, tá? E claro, lá dentro tem uma pessoa honesta que trabalha pro bem do futebol feminino, tá bom? É isso. Amanhã, Corinthians e Atlético Mineiro e Corinthians e Deportivo Cali, tá? Fiquem ligados. E amanhã a gente tá aqui de novo, a gente não vai se esconder, vai sempre dar cara a tapa pra cobrar esses caras. Logo após o jogo de Corinthians e Atlético Mineiro, pós-jogo aqui no canal. Demorou? Valeu, falou, fui!